Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. But many years ago, Satoshi had disappeared, and with Bitcoin being woven into the fabric of the financial system, solidifying its role as digital gold, perhaps the question of Satoshi's... Chegou a hora que você queria. Você que quer investir em Bitcoin, está aguardando o melhor momento, está pesquisando sobre, ou você que já está no mercado de criptomoedas, sabe que a gente está prestes a ver uma explosão, mas com algumas nuances acontecendo no mercado de cripto, você ficou um pouco desanimado. Pois bem, chegou a hora de começar uma explosão no mercado de cripto. Basicamente, agora nós temos sinal verde de todos os aspectos macroeconômicos que estavam embarreirando a alta explosiva do Bitcoin. A gente tem que respeitar um ciclo. Você que não conhece ainda, nós vivenciamos um ciclo de mercado dentro do mercado de criptomoedas, inclusive. E nós passamos agora pelo halving do Bitcoin, que é um evento muito marcante, e esse evento marca uma sinalização para uma alta explosiva. Só que acontece alguns dias depois, por conta desse evento ter um processo, capitulação de mineradores, realização de lucro. Nós tivemos esse ano com o ETF, que movimentou bastante o mercado, e depois tivemos alguns problemas macroeconômicos que estenderam essa alta pós-halving. Agora nós já temos, hoje, dados mais fortes na economia americana que corroboram com a decisão do Fed em reduzir a taxa de juros, que foi cortada a 0,5 nesse primeiro corte que nós tivemos, e agora, muito provavelmente, teremos o soft land, que é o mercado basicamente tendo um pouso suave na economia, fazendo um corte moderado para que a economia retome aos poucos, não mostrando, tirando aquele aspecto de uma recessão econômica, que é o que estava travando o mercado. Tudo o que nós vimos acontecer até agora, algumas altas pontuais, mostram para você que, de fato, esse mercado vai explodir. Quem está investindo no mercado de cripto tem, não vou dizer uma garantia, porque nesse mercado a gente não tem garantia de nada, mas você tem aí uma grande chance, probabilidade de multiplicar o seu capital, como aconteceu para quem entrou em outubro do ano passado, meio do ano passado, que foram aqueles momentos do mercado onde tudo estava lá embaixo. E eu quero te mostrar alguns dados para você entender que agora é a hora. Se você não está no mercado de cripto, eu te aconselho a correr para poder aproveitar a oportunidade de se antecipar a um grande movimento de alta nos ativos desse mercado. Se você já está, você provavelmente já tem alguns ativos na sua carteira, está diversificando bem, tem que encontrar agora a melhor narrativa que lhe convém. Nós temos inteligência artificial, temos RWA, temos N narrativas bem interessantes no mercado. Só que agora eu quero te mostrar o seguinte, eu quero te mostrar com um aspecto de dados que agora, de fato, pode marcar o início de uma grande explosão. Muito embora o mercado vai absorver esses dados de hoje, muito provavelmente poderemos ter uma correção de repente ainda essa semana, mas tem que ficar de olho porque pode ser a última grande oportunidade. Talvez a gente não chegue mais naquela queda que nós tivemos lá dia 5 de agosto, porque provavelmente marcamos o fundo do mercado e agora o mercado tende a se recuperar nesse mês por conta de vários aspectos que eu quero te mostrar aqui para que você possa entender. Deixa o seu like, se inscreve aqui porque é importante. Tem muito conteúdo bom aqui. Se você já investe em cripto, você sabe que aqui tem conteúdo bom. Até para você poder pegar aquelas geminhas ali para poder faturar uma grana. Se você está começando agora, te aconselho a maratonar o canal, porque você vai aprender muito. Antes de mostrar alguns dados, eu quero te mostrar o seguinte. Eu tinha feito um cálculo, uma previsão, que a gente provavelmente sofreria uma correção nessa região aqui, baseado no halving passado. Eu não acertei o movimento, na data, mas eu esperava uma correção de 25% a 45%. E de fato veio a correção posterior, na verdade, ao que eu imaginava. Porque eu estava antecedendo a questão do halving, mas ainda assim o mercado foi buscar o topo, que foi inédito. Ninguém esperava que provavelmente o Bitcoin chegaria aqui para poder alcançar o topo histórico dele. Ele rompeu o topo histórico dele do ciclo passado. Isso aqui foi inédito. Então, baseado nisso, eu havia pensado aqui. Mas como ele chegou lá no topo, basicamente eu acertei na questão da correção, mas não no período. Você precisa entender que a gente está vivendo um ciclo mais uma vez. E agora, muito provavelmente, a gente pegou esse movimento que saiu da depressão e entrando agora no momento da descrença, onde nós temos uma correção mais leve para uma alta explosiva.
baseada no ciclo do mercado, você pode até entender que o movimento foi muito semelhante a esse aqui, mesmo na época que nós vivenciamos aquele problema de saúde. Então, nós tivemos um lastro aqui posterior ao halving, que marcado aqui agora nessa linha azul, simplesmente daqui em diante, nós tivemos algumas semanas para essa explosão. E aqui marcou mais ou menos em torno de 150, 160 dias. E agora nós estamos vivenciando 200 dias. Então, meio que já está extrapolando essa data. É até bom saber porque a gente tem um período para poder navegar. Então, nós já estamos ali vivenciando a possibilidade de ter estourado, né, dentro desse prazo de ciclo, que provavelmente foi motivado pelos dados econômicos, e a gente acabou de ver agora o problema de Israel, entre outros. E é aí que você precisa agora prestar atenção. Aqui são os setores que estão evoluindo muito dentro do aspecto tecnológico do mundo. Tokenização, inteligência artificial, que já é uma realidade trazendo mais usuários todos os dias. Então, os setores estão tendo uma evolução muito grande. Tanto que nós temos aqui liderando inteligência artificial. Então já fica a dica da narrativa que vai explodir. Quando a gente começa a procurar mais informação sobre o dinheiro que está entrando em USDT no mercado, a gente está vendo um aumento de capital significativo desde o mês passado. Ou seja, estamos tendo mais emissão de USDT para compra de criptoativo, porque é uma criptomoeda, uma stablecoin para poder comprar criptoativo. Então, o fluxo de USDT, entre outras, USDC, outras stablecoins, estão aumentando novamente. Esse aqui foi o período de 2021 que nós tivemos a explosão no mercado, né, no ciclo passado. Aí caiu e o fluxo novamente agora já está aumentando. E a tendência é aumentar muito mais do que o ciclo anterior. Então, não se engane se você já está vendo perto desse topo, porque a tendência é superar muito mais por conta de demanda, novos projetos, né, vários usuários, a informação chegando a mais pessoas, adesão ao Bitcoin, tudo isso corrobora. Então, analisando aqui esse aspecto, a gente começa a analisar aqui que as stablecoins ainda estão perdendo para o Bitcoin. Muito provavelmente, né, analisando o mês, a gente já está vendo um fluxo maior nas altcoins. Então, aquele detalhe, será que ainda vai ter uma alt-season? Muito provavelmente, em breve, nós teremos uma alt-season. Agora, a demanda do Bitcoin está maior, a dominância está maior, mas isso é um aspecto para poder observar. Nós teremos uma nova decisão, né, de corte de taxa de juros e o mercado está oscilando aqui ainda. Mas é provável que ele comece a admitir que corte 0,25, mostrando que a economia está um pouco forte. Na verdade, baseado nos dados que saíram hoje, tá? Basicamente, hoje nós tivemos o resultado da taxa de desemprego americana que caiu. E olha só, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 4,1 em setembro de 2024, a menor em 3 meses. O que mostra que está bem interessante a economia nos Estados Unidos. Não está com aquele aspecto de recessão, pelo menos por enquanto. E aí, quando a gente fala do payroll, que foi um dos dados que movimentou muito o mercado no mês passado, inclusive tivemos queda, porque o próprio mercado acreditou que poderíamos ter uma recessão incubada e estava sendo abafado, agora veio também com um resultado muito interessante. Adicionou 254 mil empregos em setembro, muito acima dos 159 mil que foram revisados. Então, está bem interessante a economia dos Estados Unidos. E aí que vem um dado muito importante para você ficar ligado. Essas barras azuis aqui, na verdade, fala que é o M2 global. Basicamente, é o dinheiro circulante no mundo aqui, baseado até por dados do Fed. Então, o que você entende nisso aqui? Que essas barras aqui, à medida que elas sobem, que tem mais liquidez global, o Bitcoin vai subindo. E à medida também que ele cai, na verdade, a liquidez global, o Bitcoin cai. Agora, nós estamos vivenciando, né? Esse aqui foi o ciclo de 2021, e agora nós estamos vivenciando baixa liquidez global que está começando a aumentar. Analisa aqui agora em agosto de 2024 que já começou a aumentar um percentual. E a tendência agora é termos barras nesse nível maiores, fazendo com que o preço do Bitcoin exploda muito mais. E para você que nunca viu esse gráfico, esse indicador, ele é o Stock to Flow. Ele vai fazer aqui, para você ter uma ideia, a variação do preço do Bitcoin de acordo com a quantidade circulante, mostrando quais são os melhores preços para compra. Baseado nessa ideia de ciclo que eu estava falando, a gente vê que essas barras aqui são os picos do mercado. Essas linhas pontilhadas são os halvings que aconteceram. Detalhe, próximo ao halving ainda é um movimento bom para compra, mesmo que ele tenha passado um pouco. Que nesse caso, estamos vivenciando vermelho aqui, uma região bem interessante de compra. Aqui no halving foi bem interessante, nesse aqui também, logo após o halving, alguns dias, na verdade semanas depois, a gente tem o pico do mercado, o que não aconteceu aqui ainda. Então muita gente se pergunta, é o melhor momento?
Se você está de fora do mercado, sim, é o melhor momento agora. Não dá mais para você poder perder tempo com isso, acreditando que você vai poder, não está no momento, está caro, eu não sei o que fazer. Então agora, pelo menos nesse indicador, visando o longo prazo, é a melhor oportunidade. Até para quem comprou, né, empolgado aqui com a ideia do halve do ETF, teve ali uma correção, você agora estaria comprando com preço melhor do que quem comprou no topo de 70 mil. Então, a tendência, né, é acompanhar essa linha aqui com uma ideia de preço calculada em lei de potência e tudo mais. Então, aqui o Bitcoin fala que chega a 440 mil no ano que vem. Será? Não dá para duvidar desse mercado. As projeções aqui, na verdade, foram para menos. O preço superou a expectativa do Stock to Flow, que é bem interessante. Quando a gente começa a analisar o mercado internacional está muito forte, está atingindo suas máximas. Basicamente, Nasdaq superando as expectativas, Dow Jones também, S&P 500 em seu topo histórico, rompendo o topo histórico um atrás do outro, o mercado asiático com injeção de liquidez que foi anunciado pelo próprio governo. Então, o mercado está muito interessante. Não dá mais para poder brincar, porque, de acordo com esses dados básicos aqui, a gente está diante de ver uma grande explosão, até porque o final de ano normalmente é um mês muito bom para a cripto, principalmente nos anos de halving. Então, meu amigo, se você está na dúvida do mercado de criptomoedas, ouvindo por aí que criptomoeda é golpe, não vale a pena, você está perdendo uma grande oportunidade e muito provavelmente, se você não aproveitar, você vai ficar para trás. E toma cuidado, porque depois que você ficar para trás, o FOMO vai bater forte, que é o medo de ficar de fora. E aí você vai comprar no pior momento, porque é assim que funciona. Muitos deixam para entrar depois. Aí não adianta mais. Inclusive vai sair uma série na HBO mostrando mais ainda o poder do Bitcoin. A tendência daqui para frente, né, agora, com essa alta explosiva, é aumentar a demanda do Bitcoin. Mais informação, mais anúncio, os ETFs anunciando para os seus clientes que agora está sendo negociado na Bolsa dos Estados Unidos, ou seja, não tem para onde ir. Aproveita a oportunidade que vai dar para você entrar ainda. E aí é óbvio, né? Eu estou falando aqui do Bitcoin, mas falando do mercado de criptomoedas, porque tem muita altcoin que vai entregar 10, 20, 30, de repente 50 vezes. Não vai ser muito fácil, você vai ter que aprender a estudar, entender a narrativa e diversificar a sua carteira. Mas saiba que ainda é o melhor momento. Eu, inclusive, vendi algumas que explodiram, agora estou recomprando de novo, porque eu não fico de fora do mercado. Mas me diz aí, se você está no mercado, qual a narrativa que você está apostando mais? Quem não conhece esse mercado, bom, tá aqui uma ótima explicação para você aproveitar a oportunidade agora de começar a olhar sua corretora, começar a olhar sua carteira e não ficar mais com medo, porque a tendência desse final de ano ainda é uma explosão. E no ano que vem, com mais corte de juros, muito mais. Eu acredito que o pico do mercado pode se alcançar, de repente, no meio do ano que vem. Então vamos aguardar para a gente poder ver. Até lá, dá para faturar todos os dias nesse mercado. Mas comenta aí, qual a narrativa que você está apostando? Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Um abraço.